Olá! Vamos explorar hoje um material bem instigante. Trechos de Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. É um livro peculiar, né? Nasceu daquele desafio do Andrew Carnegie para entender não só o sucesso, mas, olha só, principalmente o fracasso. E veio também de uma fase bem difícil do próprio Hill. Exatamente. O que a gente tem aqui são partes que vêm dessa pesquisa enorme dele sobre sucesso e fracasso e que culminam numa coisa bem diferente. Uma entrevista alegórica, né, com uma figura que ele chama de o Diabo. A nossa ideia aqui é tentar tirar daí os insights principais sobre o que limita a gente, nosso potencial, e como superar isso. Claro, segundo o livro. E o Hill conta que passou por umas crises barra pesada mesmo, né? Foi aí que ele diz ter encontrado como ele chama? O outro eu. Isso, o outro eu. Uma coisa meio força interior, ligada à fé, que ajudava a vencer o medo, né? E foi nesse estado que ele diz ter feito a tal entrevista. É. E nessa conversa, que é fictícia, claro, o diabo revela as táticas dele. A principal, sem muita surpresa, é o medo. Medo de tudo, né? Pobreza, crítica, doença, perder quem ama, velhice, morte. Os medos básicos, digamos assim. Exato. Mas a ferramenta principal para plantar esses medos, segundo o texto, é o hábito de alienar-se. Alienar-se. Essa palavra soa meio passiva, né? Mas pelo jeito que ele descreve, parece algo mais ativo, talvez. O que seria isso exatamente? Então, esse é um ponto-chave e talvez um pouco contraintuitivo. No livro, alienar-se não é só tipo preguiça ou não saber o que quer. É descrito como uma vulnerabilidade que a gente meio que cria, sabe? Um vácuo mental mesmo que surge quando falta um propósito claro, um plano definido. Entendi. É essa falta de comando interno que, na alegoria, permite que o medo e as influências de fora, as negativas, tomem conta. O diabo no livro chega a dizer que instituições como escolas, pais, mesmo bem-intencionados, às vezes acabam ajudando nisso sem querer. Como assim? Ao focar muito em dogma ou só em decorar coisa, em vez de ensinar a pessoa a pensar por conta própria, sabe? A usar a própria mente. Nossa, é forte isso. Essa crítica de que a gente acaba desencorajando o pensamento independente. E aí, diante dessa armadilha da alienação, qual seria a saída para Hill? O que ele propõe? O antídoto principal é o que ele chama de propósito definido, ou seja, ter clareza total do que você quer da vida e, muito importante, ter um plano concreto para chegar lá. Isso seria tipo um escudo para a mente contra a indecisão, contra ficar à deriva. Faz sentido. E junto com isso vem a autodisciplina, a capacidade de controlar os próprios pensamentos, as emoções, não ser levado por eles. Entendi. E a questão do fracasso? Ele pesquisou milhares de pessoas que eram consideradas fracassadas, né? O que ele tirou disso? Pois é, aqui vem outra ideia do livro que é bem surpreendente. A adversidade, a derrota temporária, elas não são vistas como o fim da linha. São tipo bênçãos disfarçadas. Bênçãos disfarçadas? Como assim? A ideia é que toda dificuldade traz dentro dela a semente de um benefício igual ou maior. O fracasso de verdade, segundo essa visão, só acontece quando a pessoa joga a toalha, aceita a derrota como final. É aí que o diabo da história diria que venceu. É uma visão bem otimista da derrota, né? Desafia nosso instinto inicial. Essa coisa da natureza usar a dificuldade para forçar a gente a mudar, isso parece ter a ver com outro conceito que ele fala, sobre como os hábitos se fixam, né? Aquela ideia do ritmo hipnótico. Exatamente. O ritmo hipnótico é apresentado como uma lei da natureza, tipo a gravidade, sabe? Inescapável. Essa lei faria com que os nossos pensamentos e hábitos que dominam a mente se tornassem permanentes com o tempo. Se forem pensamentos positivos, alinhados com o propósito, o ritmo ajudaria a consolidar o sucesso. Agora, se forem negativos, de medo, de deriva, aí consolidaria a situação ruim do alienado. Entendi. Por isso ele bate tanto na tecla de controlar a mente. Isso, e de escolher bem o ambiente, as influências. Porque a natureza, segundo o livro, nos forçaria a entrar em sintonia com o que está ao nosso redor. Então, resumindo tudo isso, a grande mensagem parece ser que a chave para, digamos, não ser dominado pelos próprios medos e limitações, para enganar o diabo, usando a linguagem do livro, é dominar a própria mente, com um propósito claro, pensamento independente e
Disciplina de ferro. Exatamente isso. O controle mental é apresentado como uma ferramenta mestra. E isso leva a gente por uma reflexão final interessante, que vem da própria definição de pecado que o diabo dá no livro. Ele diz que pecado é qualquer coisa que prejudique a si mesmo ou aos outros, que cause infelicidade. Nossa, se o pecado nessa visão está tão ligado à infelicidade que a gente gera com pensamentos e ações sem controle, será que o caminho mais direto para eliminar essa fonte de sofrimento e achar uma realização mais genuína seria justamente esse domínio da mente? Buscar clareza, propósito, em vez de medo e indefinição? Independentemente de crenças ou do que os outros pensam. Fica aí a provocação para pensar.